se refaça. Porque se você for resiliente e não desistir, eu não vou desistir de você. E essa é a palavra que Deus nos dá. Então, para fortalecer aquilo que eu estou falando com vocês, e para que a palavra de Deus ela tenha liberdade entre nós, ou liberdade aí onde você está na sua casa ou no seu trabalho. Malaquias, no capítulo 3, se você puder procurar aí, no teu celular, no teu iPad. Malaquias, capítulo 3, o versículo 6. Olha o que o Senhor diz aqui. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois ou não foram destruídos. Amém? Você recebe essa palavra? Essa palavra é uma palavra que se renova. Então, quando você lê assim, por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ela se renova agora, porque ela está dizendo assim, por isso vocês, filhos de Deus, nascido em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus, não foram destruídos. Por quê? Porque de fato, o Senhor não muda. Esse é um atributo de Deus. E esse atributo precisa estar muito claro dentro do meu coração. Precisa estar claro no seu coração. Por quê? Porque tem momentos na nossa vida que a gente até sabe dessa verdade, que Ele não muda. Mas às vezes a gente tem esse hábito de achar que, meu Deus, está caindo tudo. Agora acabou. Mas na verdade não acabou. E como que a gente consegue vencer nos momentos mais difíceis das nossas vidas? Colocando a palavra no nosso coração. Então, quando você vem à casa do Senhor, quando você medita numa letra de uma música que foi cantada, quando você lê a palavra de Deus que é projetada, quando você ouve a palavra de Deus que está sendo ministrada, você está fortalecendo o seu coração. Porque uma hora ou outra, você vai precisar dessa palavra. Mas Senhor, tantos anos, tantas semanas, tantas vezes eu venho na igreja, é muitas palavras. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar todas as palavras. Sabe, naquele momento que você mais precisar de Deus, é nesse momento que Ele vai manifestar a graça e a misericórdia dEle. Tem um livro da Bíblia que é desafiador. Pode ler que você vai ver que é desafiador. Que é o livro de Tiago. Tiago no capítulo 1 e o versículo 17, olha só o que está escrito. Ai que bom, tem ali na minha frente aqui, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Sabe, esse é o teu Deus, o Deus que não vai mudar. Por mais que as pessoas podem mudar, por mais que naquela hora em que você colocou no seu coração, puxa, mas eu confiei tanto em fulano, puxa, mas eu confiei tanto em ciclano, meu Deus, mas eu gastei tanto tempo, eu cuidei dele, eu cuidei dela, eu dei tanta palavra para ela, tudo aquilo que Deus me deu, eu compartilhei, e agora, viu o que aconteceu? Sabe, Deus está dizendo para você, e falando para mim, porque eu fui o primeiro a ser ministrado com isso, tenha fé no Deus que você serve, porque Ele não vai decepcionar você, Ele não vai te deixar, Ele não vai nos deixar. Tiago está dizendo assim, Ele não sofre variação, Ele não muda. Hebreus, no capítulo 13 e o versículo 8, ele vai falar sobre Jesus, e ele diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Sabe, eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso, por mais que é algo que a gente tem como uma lógica no nosso coração. É a nossa fé que diz que Jesus não muda, mas tem horas que alguém tem que falar para nós, e tem que falar bem alto, Jesus não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Há um desafio enorme para nós, imigrantes, que estamos longe, muitos de nós, acredito que são poucos os que têm pai, mãe, irmãos aqui nessa terra, nessa nação. A maioria tem os nossos pais, os nossos familiares estão longe. E nós precisamos crer que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será para sempre. Por quê? Porque nós estamos aqui e talvez um dos nossos maiores desafios foi ter deixado os nossos familiares lá.
Só que nós recebemos uma palavra quando chegamos aqui. E essa palavra, ela foi gerada no nosso coração. E é isso que eu, a minha esposa, a minha casa tem vivido. Acredito que muitos de nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo algo que a palavra nos diz assim, ó. Cuida daquilo que é de Deus. Que Deus vai cuidar daquilo que é seu. Essa palavra tem guardado no nosso coração. Só que o mais incrível é que quando a gente abraçou com essa palavra, nós começamos a ver que os nossos familiares no Brasil, os que não conheciam Jesus, estão conhecendo. Que amigos meus mandaram mensagem falando, olha quem está sendo batizado agora. O seu pai está sendo batizado agora. Para entender o contexto, foram mais de 30 anos que minha mãe orou pela vida do meu pai. E Deus salvou a vida do meu pai. Num período em que eu e a minha casa estávamos dedicando mais tempo para Deus. Aliás, gastando e se desgastando na casa do Senhor. Ninguém que abre mão de algo para Deus vai ficar sem a sua recompensa. Só que tem recompensas que ficam na terra, mas tem recompensas que só o céu vai revelar. A salvação da vida de um querido, de um ente querido, a salvação de um familiar é algo que não tem como você colocar preço. Você pode pôr valor eterno, mas preço nunca. Porque é isso que Deus faz para nós. Deus está nos dando a oportunidade de sermos imigrantes, mas de confiar na palavra de Deus, que Ele não muda. E que os seus planos, seus sonhos, aquilo que você deseja, está no coração de Deus. A palavra de Deus diz que é Ele que sabe os planos a teu respeito, ao seu respeito. Às vezes, nós temos que ser resgatados de nós mesmos. Porque às vezes a gente quer fazer uns negócios que são uma furada. Às vezes a gente quer assinar uns contratos que eu vou falar para você, é o contrato da destruição. E se Deus não intervém e não coloca uma tribulação no nosso coração e fala, meu Deus, não estou em paz com isso. E geralmente não, todas as vezes que você não estiver em paz ao assinar um contrato, a fazer alguma coisa, você precisa rever e rever e rever novamente. E se aquela paz não estiver naquele lugar que deve estar no teu coração, diga não, porque você vai se livrar de uma dor de cabeça enorme. Amém? O nosso Deus não muda, e nós sabemos que Ele é imutável, mas a palavra dEle também não muda. A palavra do Senhor não muda a nosso respeito. E eu quero ler com você 1 de Pedro 1, 24 e 25. Olha o que a palavra de Deus diz. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Aqui na Inglaterra funciona direitinho. Chega nas estações certas. É primavera. Tem tudo ali. Quando é o inverno, fica tudo cinza mesmo, né? Mas a palavra, queria que você falasse comigo. Vocês podem falar comigo bem forte. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. É a palavra que não muda a teu respeito, que não muda o meu respeito. Quando Jesus disse que Ele nos amaria, quando Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, Ele não estava brincando. Às vezes a gente brinca com Deus, mas Deus não brinca conosco. Se Ele fala que está conosco, Ele está conosco. Uma das maiores mentiras do diabo é colocar na vida de um cristão de que quando ele cai, quando ele vacila, ele não tem mais o acesso do ouvido de Deus. Porque isso é uma mentira. Porque se isso fosse uma verdade, Davi não teria encontrado o perdão da vida dele. Porque se você, talvez você não saiba, mas Davi, ele além de adulterar, ele matou o marido da mulher. Tomou a esposa do cidadão, da pessoa em que confiava nele. E ele chegou diante de Deus.
e pediu ao Senhor: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, todas as vezes que nós falhamos, erramos, quanto tempo demora para que a gente chegue na presença de Deus e fale assim: Senhor, me perdoa? Quando nós temos a consciência de quem nós somos e que nós precisamos ter uma vida de santidade, de busca a Deus, todas as vezes que nós sentimos que o Senhor está um pouco longe de nós, que nós sentimos, porque Ele nunca fica longe de nós, tem que ser a nossa primeira atitude: correr aos pés de Cristo, buscar ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre está pronto a nos perdoar, Ele está pronto e apto a nos perdoar. Mas nós criamos crenças que vão limitando isso. E a palavra de Deus, que não muda, ela diz hoje para nós: se você está passando por alguma situação, se tem algo que você já fala para o Senhor 300 vezes: Senhor, me ajuda, me ajuda, é a hora de falar mais uma vez: Senhor, me ajuda porque eu preciso de Ti. Glórias a Deus, porque Deus não muda. E glórias a Deus, porque nós podemos mudar para melhor. Talvez seja a última vez que você faz isso. Talvez nesse pedido de perdão ao Senhor, um coração quebrantado, um coração contrito, possa ser a última vez que você vai entristecer o coração do Senhor. Mas também, aquilo que é bom pode ficar melhor. E aquilo que é melhor pode ficar extraordinário. E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos chamou para viver uma vida de glória em glória. É assim que o Senhor quer. Essa semana, alguém falou para mim assim: pastor, pediram a minha casa. Sabe, nós vivemos de glória em glória. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E eu creio nessa palavra. Eu sei que Deus sempre tem algo melhor para as nossas vidas. E esse crer que Deus tem algo melhor para as nossas vidas é até mesmo quando nós passamos por alguma situação. Sabe quando a gente passa por uma tribulação e fala: Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso? Muitas das vezes, se você não parar, Deus vai parar você. Porque Ele quer trabalhar em alguma área na sua vida. E como Ele não muda e nós mudamos, então Ele vai falar: é aí que eu vou trabalhar em você. Tem algo maravilhoso também em Deus, que é a forma que Ele nos trata. A forma que Deus nos trata não muda também. Ele vai nos tratar como aquele pai que viu o filho de longe e sabia que o menino estava vindo com uma mão na frente e outra atrás. Ele perdeu tudo que era do pai. E o pai o recebeu com um abraço, com um beijo, e pediu para que trouxesse um anel e colocasse no dedo dele. E pediu para que colocasse sandálias nos pés. Porque é assim que o teu pai trata você. O diabo tenta colocar no coração, nos nossos corações, muitas das vezes, uma crença dizendo que Deus nos abandonou, que Ele está muito irado conosco. Deus se entristece conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus se entristece. Mas todas as vezes que Ele encontra um coração que está desejoso dEle, que quer Ele abre o coração e Ele está pronto para nos abraçar e nos perdoar. Essa é a realidade do Evangelho. E é isso que deixa muita gente muito nervoso, muito irado, porque na hora que as coisas acontecem conosco, nós queremos ver uma justiça que seja de cortar o pescoço. Se nós pensarmos e nos colocarmos no lugar das pessoas, todas as vezes que nós julgarmos alguém e nós nos colocarmos no lugar dela, pode ter certeza que esse julgamento não vai ser tão pesado desse jeito. Mas é o que Deus espera de nós, que nós entendamos como que Ele é na imutabilidade e como que é a palavra dEle que não muda e qual é o tratamento dEle para conosco. Então, por isso, 2 de Timóteo, no capítulo 2, o versículo 13, vai dizer para nós a nossa realidade e a realidade dEle. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Esse é o seu Deus.
Esse é o Deus que você decidiu crer. Esse é o Deus que você trouxe para dentro do seu coração. Mesmo que nós sejamos infiéis, esse nosso Deus, Ele permanece fiel. Fidelidade é aquilo que eu faço regularmente, que eu cumpro as minhas obrigações, que eu tenho um contrato, eu vou fazer isso, eu vou vir aqui à frente, eu vou ser fiel em algo que eu falei, eu vou ser fiel com a minha esposa, eu vou cumprir esse contrato. O nosso Deus, além de ser fiel, Ele é leal. Porque a essência de Deus é a lealdade. Mesmo que nós falhamos, Ele continua leal para conosco. Ele continua fiel para conosco. Aqueles que têm essa grande bênção de poder cuidar de pessoas, de caminhar. Parece que a impressão que eu tenho e eu acho que até uma forma de Deus nos corrigir para que a gente se apegue mais a Ele, é quando a gente conhece alguém e que de repente aquela pessoa está bem longe dos caminhos do Senhor e de repente ela se aproxima de Deus e quando pensa que não está, uma bênção, uma maravilha. E quando você percebe, a pessoa já não está mais com você. E o coração da gente fica muito triste. E quanto mais a gente investe, talvez, né, mais pode acontecer. E eu fico vendo pela palavra de Deus, para mim poder também entender um pouco dessa situação. Com Jesus não foi diferente. Sabe, se Jesus não voltasse atrás e buscasse cada um dos discípulos dele, todos eles teriam se perdido. Nós sabemos disso. Voltaram a pescar. Falou, já morreu, já foi. E ele voltou atrás, resgatou a todos. Ele não perdeu. Somente um que o traiu, que teve remorso, não se arrependeu. Mas os outros, todos voltaram e deram frutos. Sabe quando você tem a oportunidade de viajar em algum país aqui na Europa? Ou algum país perto de Israel ou naquela região, você sempre vai encontrar um país, uma cidade, onde um dos discípulos passaram. Deixaram uma vida, mas deixaram uma igreja também plantada. Deixaram pessoas que receberam a palavra de Deus. Nós podemos nos decepcionar com as pessoas. E talvez seja um trabalhar no nosso coração. Mas o Senhor, Ele nunca perde o controle. Nós estávamos numa multiplicação, o pastor Fábio estava conosco. Irmãos, nós estamos na mesma igreja, na mesma cidade, na mesma geografia. E a impressão que aquela multiplicação estava sendo que a pessoa ia para tão longe. E alguns choravam e falou, eu acho que eu não vou ver, mas vai ver, vai continuar, nós estamos na mesma igreja. Só não está no mesmo PG, só não está no mesmo convívio. Sabe, as coisas mudam. E às vezes essas mudanças elas vêm para nos dar ainda mais força, para nos colocar mais no centro do propósito de Deus nas nossas vidas. E é assim que Deus trabalha conosco. Seremos provados. Na palavra que o Senhor colocou no meu coração, veio essa frase: seremos provados e seremos tentados. Então eu não quero desanimar ninguém aqui. Inclusive eu queria que vocês ficassem felizes. Felizes. Sabe por quê? Porque em Tiago, no capítulo 1, e o versículo 12 a 13, olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre tentação, sobre provação. Feliz é o homem que persevera na provação. Irmãos, tem que ser crente. Você tem que ser crente para falar assim, estou feliz porque eu estou passando por uma provação. Quantos são felizes pela provação que está passando? Olha, eu queria que todo mundo levantasse a mão, porque a palavra de Deus ensina que nós temos que ser felizes. E ela continua dizendo assim: porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Só consegue ser feliz passando tribulação aqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então essa provação vai ser um campo de treinamento para você. Você vai passar por esse campo de treinamento e vai honrar o nome do Senhor Jesus. Eu não sei se aconteceu com você, mas os nossos maiores testemunhos, as nossas maiores palavras, é quando Deus nos coloca numa prova e a gente vence a prova. E a gente testifica, Deus fez algo grande no nosso coração.
tem um momento especial no Impacto que a gente se reúne. As pessoas começam a falar daquilo que recebeu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que bênção que é aquele momento. Só que até chegar naquele momento, pensa na tribulação que a pessoa passou. Porque todas as vezes que fala em impacto, parece que tem um exército, uma legião querendo tirar a pessoa do caminho de ir para o impacto. Não sei se você passou por isso. Outro dia, alguns anos atrás, um irmão falou para mim: pastor do céu, eu tenho que ir no impacto mesmo. Meu Deus, o diabo está muito furioso, eu preciso resolver algumas coisas da minha vida. Irmãos, ele para a moto dele atrás de um caminhão, aqueles caminhãozinhos pequenininhos, mas é caminhão. Então o semáforo, o caminhão parou, ele vinha de moto atrás, parou a moto e ficou na moto. Aí ele falou: mas eu estou de moto, o que eu estou fazendo atrás desse caminhão? Porque as motos tem um lugar lá na frente lá, todos sabem disso, sim? Ele pega, sai com a moto. Irmãos, quando ele saiu com a moto, veio um carro, o cara estava distraído e bateu atrás do caminhão. Mas na hora, o que ele fez? Ele encostou a moto, sentou no meio-fio e ficou pensando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, era para mim estar morto agora. Era para mim estar morto agora. Ele me ligou para mim e mandou algumas fotos. E falou: pastor, olha o livramento que Deus me deu agora. É que a gente estava lutando para ele para um impacto tão grande, há tanto tempo, que ele entendeu que ele precisava de ir para o impacto, porque tinha alguma coisa que estava tentando impedir ele de receber uma bênção muito grande. Sabe, o Senhor Jesus, Ele está pronto para nos ajudar, apto para tocar na nossa mente. Mas o que precisa que a gente entenda que essa provação que a gente está passando, esse momento que a gente está passando, ele é um momento que vem para poder mudar alguma coisa nas nossas vidas, tentar encontrar alguma coisa boa em alguma provação que a gente está vivendo. Deixa eu pedir, eu acho que eu li o versículo 12, pode colocar o 13, por favor? Diz assim, ó: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este, arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não é novidade eu falar para vocês que cada um de nós somos tentados em alguma área. Sim ou não? Todos concordam que nós somos tentados em alguma área? Alguns podem ser tentados na área financeira, outros sexo oposto. Hoje em dia tem uma coisa muito séria aí, que nem é nem oposto. Mas cada um de nós tem uma área que é testado. Agora, quando eu descubro que o meu coração tem orgulho, ou quando eu descubro que a minha vida tem alguma coisa que está tentando me levar para longe de Deus, irmãos, se você sabe aonde está o calcanhar de Aquiles, aonde está a sua fragilidade, aonde o seu pecado, aonde a sua vida é vulnerável, eu quero dizer para você: parabéns, glória a Deus por isso, porque você sabe aonde que você está lutando, qual é o seu inimigo. E às vezes nós temos, e ele é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo, porque Satanás quer fazer o mesmo que aconteceu com ele acontecer conosco, perder a vida. É o que ele quer, ele é o nosso inimigo. Mas muitas das vezes nós somos inimigos de nós mesmos. Inimigos porque nós sabemos aonde que é a área do nosso coração ou da nossa vida que está fragilizada ou é vulnerável, e nós não fazemos nada. Nada. E você pergunta: como que eu consigo lutar com essa área? O que eu preciso fazer, pelo amor de Deus, para que eu possa ser vitorioso em algo que tem há anos parado a minha vida? Talvez você consegue lidar muito bem com a tua área financeira, mas a sua área ministerial é zero. Você não consegue, está travado.
mas está travado. Se Deus, Ele é o primeiro que deseja que você tenha uma vida abençoada em todas as áreas, na sua casa, no seu ministério, no seu emocional, no teu financeiro, em relações interpessoais, Deus é o que deseja em nós. E por que eu não avanço? Porque muitas das vezes eu não estou muito preocupado em saber como que eu preciso destruir, matar, anular essa tentação, esse desejo que está dentro de mim. É por isso, é porque nós não queremos, porque no dia em que nós nos colocarmos e fecharmos a porta do nosso quarto ou do nosso escritório, entrar lá dentro, ficar ali dentro e falar: Senhor, me dê uma palavra, como que eu consigo resolver isso? Como que isso vai sair da minha vida? A própria palavra de Deus diz que nós somos fracos. Mas a própria palavra de Deus diz também que jovens, vós sois fortes. Então, você tem que entender a palavra de Deus. Nós somos fracos quando nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Mas somos fortes quando nós dizemos: Senhor, me ajuda nessa situação. E eu não consigo dar uma resposta para cada um de vocês hoje, para resolver esse problema, senão aquela que desde o princípio, eu vou falar do princípio da nossa fé, quando o reino de Deus começou a ser anunciado, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. E Satanás tocou em áreas ali que era fome, porque fazia 40 dias que ele não comia, ele tinha fome. E ele mostrou riquezas, e ele falou: te dou poder. E ele venceu através da palavra. Qual é a área que você está sendo fragilizado? Qual a área da sua vida que está sendo vulnerável? Encontre aí no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Fechem os olhos, todos fechem os olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você mesmo e você falasse com o Senhor: Senhor, me ajuda. Me ajuda para que a sua palavra seja vida dentro da minha vida. Isso não vai me destruir. Fale com você mesmo a Deus. Não precisa falar alto, fala baixo. Fala com a tua mente. Fala: Senhor, hoje é a última vez que isso vai tocar na minha vida. Deus, Ele quer resolver essa situação para você. Porque se você sabe aonde está o seu problema, você vai vencer isso através da palavra de Deus. Você vai buscar a palavra de Deus. Você vai buscar versículos que falem sobre isso. Sabe? A palavra de Deus diz que a nossa mente precisa ser renovada. Renovada pelo entendimento, de entender que Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. A forma que Deus trata com a gente é imutável. Ele não muda com a gente. E o que o Senhor quer é nos fazer vencedores. Se tem uma área na sua vida que você sabe, entra no seu quarto, fala com o seu Deus. Se você for casado, melhor ainda, porque você precisa compartilhar e pedir oração e orarem juntos. E se você tem um líder, e se você tem um pastor, procure, sabe, dê a vida para ganhar a sua vida. A Bíblia diz: se você perder a sua vida, eu vou dizer que perder a vida é quando a gente tem que abrir alguma coisa na nossa vida, que a gente, né, Joab, que a gente fala assim: meu Deus, se eu falar, eu vou ser, agora que eu vou ser vulnerável. Se eu falar isso, eu estou lascado. Porque se isso aqui vazar, acabou a minha vida. Sabe, quando nós perdemos a nossa vida, nós ganhamos a vida. Se nós perdermos a nossa vida, nós vamos ganhar a vida. Ser vulnerável para ganhar algo maior. Quando nós temos a capacidade de falar algo de nós para alguém. Um dia eu estava muito atribulado, alguns anos atrás, talvez, não sei por que o Senhor fez eu lembrar disso, mas alguns anos atrás eu estava muito atribulado, e meu coração estava muito triste, e eu estava trabalhando aqui na tesouraria, fui na secretaria conversar com um pastor, e falei: meu amigo, ora por mim, por favor, porque eu estou sendo muito tentado. E ele falou assim: sério? Ele não está aqui não, tá? Só para... Sério? Eu falei: sim, sério. Você pode orar por mim, por favor?
Ele falou, era melhor você falar com o pastor, com o nosso pastor, pastor Jackson. Eu fiquei tão decepcionado. Eu falei, meu Deus, eu achei que ele ia orar por mim, ia colocar a mão na minha cabeça e falar em nome de Jesus, essa tentação vai sair. Eu cheguei para o pastor, já não era com um problema, era com dois. Um é porque eu fui rejeitado. Pô, não é você não, pô, não é você, mas faz muitos anos, pô, muitos anos. Faz muitos anos. E eu falei com o pastor, falei, pastor, eu estou passando por uma situação tão difícil. Ele falou, fala para mim. Eu contei para ele, contei também o do outro pastor. Ele falou, senta aqui, eu vou conversar com você. E ele trouxe uma palavra tão poderosa no meu coração. Porque com a mesma consolação que ele foi consolado, ele me consolou. E às vezes a gente acha que só nós passamos por problemas, pô. Pastora Genor, só nós. E depois a gente descobre que as pessoas passam por problemas, às vezes iguais e às vezes piores. Mas qual que é a tônica da nossa vida? É as vitórias que nós conquistamos em Deus, que fazem com que outras pessoas também sejam abençoadas. Você sabe que uma vitória da sua vida, ela é a vitória de centenas e milhares de outras pessoas? Porque é o que Deus faz. Deus não faz nada para morrer em você, para acabar em você. Tudo que você pedir para Deus, se você falar, Deus, eu quero uma bênção, essa bênção é de Deus quando ela abençoa outras pessoas. Pode ter certeza, é assim que Deus trabalha. Deus nunca trabalha egocêntrico, mesquinho, para si próprio. Toda a bênção que Deus te dá, uma casa, um carro, uma casa na praia. Tem alguém aqui que tem uma casa na praia? Qual praia? Nós estávamos falando sobre férias. A Itália, tem um italiano ali. Quem tem uma casa na praia? Essa casa não é só para você e não é só para o Airbnb. É para as pessoas que você ama também. Amém? Oi, irmãos. Há uns anos atrás, paguei a passagem, pagamos o local e o meu visto não veio. Foi terrível. Foi terrível. Mas vamos falar de coisa boa. Qual é a área da sua vida que precisa melhorar? Eu oro para que você consiga encontrar em Deus a resposta para isso. Eu oro para que você consiga contar o testemunho dizendo, sabe aquele problema? Ou, muitas das vezes, Deus já te livrou. E você falou assim, olha, eu tinha um problema e agora tenho a solução. Deus já fez na minha vida. Eu oro para que Deus faça assim na sua vida. Eu oro por isso. Todos nós passamos por processos. Esse é um fato. Da origem ao destino, todos nós passamos por processos. Não existe um de nós aqui que não passamos por processos. Agora, olha só, uma lista que eu peguei aqui, ó. Uma lista maravilhosa. Está dizendo assim, ó. Após a aprovação, Jó teve um processo entre 7 a 9 anos. Isso é teólogos que fizeram um estudo. De 7 a 9 anos. Tudo aquilo que ele passou, tudo que ele perdeu. Perdeu quase tudo, só não perdeu a vida. Segundo alguns teólogos. Após a aprovação de Jó, Jó viveu, após a aprovação, 140 anos. Tá bom para você, 140 anos? 140 anos. E o que ele viu? Ele viu 4 gerações dele. Ele viu filhos, viu netos e viu bisnetos. Sabe, é isso que Deus tem para nós. É um processo. Às vezes doloroso. Mas esse processo gera coisas boas na nossa vida. José no Egito teve um processo de 13 anos. Mas sabe o que aconteceu com a vida dele? Ele governou até o final da sua vida com 111 anos. Ô irmão, se fosse você, dava uma glória a Deus. Porque como viver até 100 anos? Como viver até 100 anos? Alguém gostaria de viver até 100 anos? Eu falei isso para o meu pai falou, não, é muito pouco. Ele está com quase 80, 70 e pouco. Então ele falou, não, parece ser muito 100 anos. Mas, irmãos, quando você começa a passar dos 50, 60, 70, você fala, meu Deus, 100 anos é pouco. José
teve 81 anos reinando, governando e vivendo bem. Davi teve um processo de 17 anos, mas reinou 40 anos. Olha que maravilha. Muitos de nós que estamos aqui tivemos um processo imigratório aqui terrível, né, Samuel? Não foi só o din-din que foi, não. Foi os anos também. 10 anos, 12 anos, 15 anos, 22 anos. Sem poder sair, sem poder visitar um familiar. E às vezes, passando um processo tão duro na alma, porque quando juntou um dinheiro e falou, eu não posso ir, mas vou trazer alguém aqui. E essa pessoa ficou presa ali, num lugar chamado Heathrow, que angustia a alma. E só sabe dessa angústia quem passou. Quem não passou, você não sabe. Mas se você passou, estando no aeroporto, com uma parede ou metros de distante de você, a pessoa que você ama e que você sonhou que estivesse com você, e essa pessoa não vai entrar. Só sabe dessa angústia quem um dia passou. Não levante a mão, porque foi muito angustiante, e não vamos angustiar de novo. Não queremos isso para as nossas vidas. A bênção maior de todas elas é que durante 3 anos Jesus deu tudo o que ele tinha, inclusive o sangue dele, por mim, por você, por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos netos que virão, pelos nossos bisnetos. Ele deu tudo o que ele tinha. Hoje nós estamos em 2025, março. Acredito que hoje é dia 23, eu acho. Sim? Pois bem, 23. Pois bem, ele é glorificado. Ele teve um processo de 3 anos, mas até hoje ele é glorificado e será glorificado para sempre. Quem pode glorificar a Jesus? Aleluia. Agora, meu último assunto, o último que Deus plantou no meu coração. Todos estamos destinados a vencer. Tem esse banner aqui que o meu amigo, amado, pastor Sidney fez. Todos estamos destinados ao quê? Todos nós. Não existe um aqui dentro, nesse plenário e online, que não está destinados a vencer. Sabe quando vier alguma luta a você e falar para você que você não vai conseguir? Você precisa dizer isso, que eu estou destinado a vencer. Nós estamos destinados a vencer porque não é um pastor que está falando, porque não é uma mãe, um pai que está falando, mas é Deus que está falando que nós estamos destinados a vencer. A Bíblia diz que nós somos fracos, independente da nossa fraqueza, seja em qual área, porque às vezes você pode se achar forte financeiramente, intelectualmente, às vezes no emocional você consegue ser muito forte, mas eu vou dizer, tem áreas da nossa vida que é muito fraca. E essa área pode destruir todas as outras áreas. Nós sabemos disso. Mas todos nós estamos destinados a vencer. Eu queria que você pudesse colocar para mim, meu lindo, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 29. Eu queria que você lesse comigo, porque isso aqui é maravilhoso. Isso faz parte da minha e da sua vida. Isso faz parte das nossas vidas. A Bíblia diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Está vendo? A Bíblia está dizendo que nós somos fracos. A assistência do Espírito Santo é maravilhosa, porque ele diz assim: pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem que guardar isso no coração. Isso tem que ficar no meu coração. Eu, na verdade, sou fraco, mas eu tenho um que me auxilia nas minhas fraquezas. Talvez essa semana seja a semana que você vai precisar lembrar desse versículo. Que você vai precisar falar para você mesmo que o Espírito Santo é aquele que te ajuda na sua fraqueza. Espírito Santo, me ajuda nas minhas fraquezas. É verdade que eu não sei orar, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E é tão poderoso, porque Ele está dizendo: eu auxilio e dou assistência a você. Só que não é só uma ajuda,
no sentido da minha fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. E talvez aqui seja o ponto mais forte, porque uma coisa é eu receber o que eu quero, outra coisa é quando nós recebemos aquilo que Deus tem para nós. Porque o que Deus tem para nós sempre vai ser melhor do que aquilo que eu projeto para a minha vida. Às vezes, meus irmãos, a gente fica limitado numa casinha pequena, em algo pequeno, porque nós não nos abrimos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Talvez aplaudam ao Senhor Jesus, porque essa é a real situação que nós vivemos. Se nós entendêssemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, nós estaríamos mais aptos para buscar ao Senhor. Senhor, faça a sua vontade. Irmãos, eu comprei um carro, e eu sonhei com esse carro, e eu tive uma decepção enorme com esse carro. Foi horrível, foi horrível. E eu sentia, eu lembro o dia que Deus falou para mim assim: filho, esse não. E eu comprei. E foi uma alegria na hora que eu comprei. Alegria porque eu estava querendo, eu queria, então comprei. Irmãos, mas deu tanta dor de cabeça, não foi, meu amor? Mas deu tanta dor de cabeça, mas foi tanto prejuízo. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse ouvido o Senhor, as nossas vontades são muito limitadas. A Bíblia diz: sonda o seu coração. Não confie nesse coração, nem quando ele achar que as coisas são boas, não confie. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Não temos só apenas, que já é maravilhoso, o Espírito Santo é o nosso tudo. Mas sabe quem que nós temos também? Nós temos Jesus. Ele é o nosso intercessor. Se existe alguém que faz uma intermediação entre nós e o Pai das luzes, se chama Jesus. Então, todas as vezes que nós oramos e nós ensinamos os nossos filhos, nós falamos para os nossos filhos assim: filho, quando terminar a oração, fala em nome de Jesus, amém. E quando nós assistimos um filme que fala assim: obrigado por esse alimento, amém, a gente fala: nossa, faltou alguma coisa. Faltou. Porque Jesus é o nosso intercessor, é o nosso amado, é quem nós amamos. Jesus é o mais interessado na sua bênção. Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, pode ter certeza. Essa semana vai ser, sabe por quê? Porque a semana passada não foi? Não, porque Deus sempre tem algo melhor lá na frente para nós. Eu queria encerrar a minha palavra com você, e eu queria ler, para que a gente possa armazenar muito dentro do nosso coração essa semana, essa palavra, que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 39. Essa palavra é maravilhosa, porque ela vai fazer todo o sentido nas nossas vidas. Romanos 8, 31 a 39, essa eu não tinha pedido para você. E está dizendo assim, ó: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Eu falei, Ele é o nosso intercessor. Quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação do processo? Ou a angústia de ter visto alguém voltando? Ou a perseguição talvez no seu trabalho? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo? Ou a espada? Por amor de ti, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, por favor, feche comigo esse versículo. Mas em todas essas coisas, essa semana será a melhor semana da sua vida. Deus está enchendo você, para que você responda a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado, domingo.
Vocês estão cheios da palavra de Deus. Sabe o que vai fazer você vencer essa semana? A palavra de Deus. É a palavra de Deus. É no pequeno grupo, é no dia a dia, é com a sua esposa, é no seu trabalho, é com amigos, é com pessoas que amam a Deus, pessoas que não conhecem a Deus. É a palavra de Deus que vai ser vida na sua vida. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você ficasse em pé, animado com o Senhor Jesus. Eu queria convidar o grupo de louvor, se puder subir aqui, por favor. Eu de fato, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. A única coisa que eu posso testificar é que se essa palavra, ela não fez efeito em nada na vida de ninguém que está aqui, ela fez na minha vida. Porque eu chorei quando eu recebi. Essa palavra fez sentido na minha vida, porque eu preciso dessa palavra. Mas eu queria perguntar, será que tem alguém que também foi tocado por essa palavra? Será que de alguma forma o Espírito Santo falou no coração de alguém assim: eu preciso resolver aquele problema? Ah não, de fato, eu estou passando por um processo difícil. Talvez o Senhor falou com alguém. O Senhor falou com uma família. Nós somos uma família. E eu queria abrir um convite. É um convite muito especial. É um convite que pode mudar a sua vida, a sua alma, o seu dia, a sua família, o seu destino. Pode trazer para vocês filhos, netos, bisnetos. Pode mudar todo o contexto da sua vida. É o convite daqueles que desejam aceitar ao Senhor Jesus, que querem dizer sim, que querem uma oração. Olha, eu preciso de uma oração. Essa oração é uma oração de reconciliamento. Pode ligar as luzes para mim, por favor? De longe eu enxergo bem. Tem alguém? Tem vidas aqui. Deus seja louvado pela sua vida, porque essa palavra foi para vocês e o Senhor vai fazer. Tem mais alguém? Tem aí uma segunda, uma terceira pessoa? Irmãos, aplaudam ao Senhor Jesus, porque o Espírito Santo testificou na vida do nosso irmão. Tem mais alguém? Tem a terceira pessoa? Tem mais alguém que queira aceitar a Jesus, entregar ao Senhor, receber uma oração? Não vai ser uma pessoa que vai orar aqui, serão centenas de pessoas. E se contar online, tem muito mais que vão orar por você. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Levanta uma das suas mãos. Tem alguém que deseja voltar aos caminhos do Senhor, sabe? No decorrer da caminhada, às vezes a gente dá aquele vacilo e acontece aquilo que eu falei, a gente fica tão distante. Por favor, chegue mais perto mesmo. Alguém vai estar com você aí. Quem levantou as mãos, que deseja receber essa oração, pode vir aqui à frente. Por favor, a gente vai orar por vocês e vamos abençoar as suas vidas. Se alguém aí perto de você levantou a mão, traga ele aqui. Sabe, é a oração dos santos que mudam toda o nosso destino. Oração é uma chave que move o coração de Deus, e Deus deseja isso. Se você de repente na sua caminhada você se desviou, sei lá, de repente aconteceu alguma coisa que você se distanciou e você fala assim: poxa, mas está tão difícil voltar. Hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus te convida para que você volte aos caminhos do Senhor. Vem para os caminhos do Senhor. Eu quero pedir que vocês me ajudem nessa oração. Vocês que estão aqui à frente, que estão tomando essa decisão, Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu queria que vocês repetissem essa oração que eu vou fazer aqui agora. Você pode me ajudar também? Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu peço perdão. eu peço perdão Por todos os meus pecados. por todos os meus pecados. Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz que entristeci o seu coração, que entristeceu seu coração, me perdoa. me perdoa. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro. A partir de agora, A partir de agora, eu estou disposto estou disposto a viver a viver os seus propósitos na minha vida, os propósitos de viver os melhores dias da minha vida. de viver os melhores Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim, me guia no teu caminho, dias do teu para que eu viva para que eu
intensamente tudo que o Senhor tem para a minha vida. A minha vida é sua.